Olá, boa tarde a Olá, todos. Sejam muito bem-vindos a mais um workshop sobre os cursos da saúde. Hoje estamos com o professor Dr. Flávio Burati, coordenador do curso de Biomedicina. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. obrigado, Camila. Boa tarde a todos, galera. Professor, vamos começar. Se você quiser contar um pouquinho aí da sua história, né? Falar um pouquinho quem é você, sobre sua formação. Posso falar, vamos lá. Tomara que a gente tenha tempo. Temos Vou sim. ser breve, vou ser breve. Na verdade, eu sempre quis, acho que desde pequeno, a minha mãe sempre dizia que tinha certeza que eu ia fazer algum curso na área da saúde, porque desde pequeno eu gostava de ver aqueles filmes médicos, daquele pessoal que estava o tempo inteiro em pronto atendimento, sangue jorrando por tudo quanto é canto. Eu não tinha problema nenhum nesse sentido. E minha mãe achava que eu ia fazer medicina, que eu ia fazer odonto, alguma dessas carreiras tradicionais. Até porque, coitada, ela nem sabia que existia a biomedicina. Né? E aí, quando eu cheguei no ensino médio, na verdade, eu já queria alguma coisa que me voltasse para essa área da pesquisa, para essa área de laboratório. E aí, a minha mãe já me colocou para fazer um curso técnico em patologia clínica. E aí ficou muito claro para mim que eu queria fazer realmente uma carreira nessa área de pesquisa, nessa área de laboratório. E aí eu já de imediato fui atrás e me identifiquei com a biomedicina. Então eu entrei em 1993 para fazer a faculdade, já faz aí um tempinho. Me formei então em 1996 e aí foi só seguir em frente, né? Aí fiz especializações, mestrado, doutorado e voltando sempre para a área da pesquisa, para a área da docência, que é sempre que foi o meu maior objetivo, o meu maior foco, né? Então, desde 96 formado, atuando sobretudo na área da pesquisa, na área da docência, na área de laboratório clínico, que foram sempre as minhas grandes paixões, né? Ah, perfeito, professor. Obrigada aí pela introdução. Para a gente Imagina. entender um pouquinho mais aí sobre o curso de biomedicina, né? A gente sabe que o biomédico pode atuar em diversas áreas, né? Como educação, pesquisa, patologia, farmacologia, entre outras. Então, para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre esse curso, né? Como é que funciona o mercado de trabalho para um biomédico hoje, né? As áreas que ele pode atuar, com que ele pode trabalhar. Na verdade, assim, Camila, a biomedicina, para quem não sabe, na verdade, para quem não tem ideia do que se trata, a biomedicina ela é uma carreira, de certa forma, até muito nova, né? Ela foi regulamentada em meados dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, então, em termos de tempo de existência, é uma carreira relativamente jovem, ainda comparada com outras que têm aí centenas de anos, né? A biomedicina tradicionalmente ela surgiu porque havia uma necessidade, né, uma necessidade clara de se formar pesquisadores e professores para atuarem principalmente na pesquisa e na docência das áreas de saúde humana. Então, você tinha a formação muito clara de médicos que iam para a parte clínica, biólogos que iam trabalhar com questões voltadas mais para meio ambiente, a parte de botânica, a parte de zoologia, uma menor parte ia para a parte humana, mas não tinha um profissional voltado para essa área. E aí surge o biomédico a partir de uma necessidade clara de formação de professores e pesquisadores. E aí, com o passar do tempo, a carreira foi ganhando uma dimensão gigantesca. Então, hoje são mais de 30 áreas em que o biomédico pode atuar. Boa parte dessas áreas, hoje o biomédico de fato está bem inserido, está bem sedimentado. As áreas mais tradicionais continuam sendo as análises clínicas, o diagnóstico por imagem, mas nos últimos anos para cá, o biomédico vem ganhando muito espaço em outras áreas, como a área da biomedicina estética, como a área da biomedicina forense, como, por exemplo, áreas de pesquisa, que antes eram mais de domínio médico, que hoje o biomédico atua, como a imunologia, a hematologia, a biologia molecular. Então, hoje vem crescendo muito, e o campo é muito vasto, vai depender muito da sua vontade, dedicação e interesse, né? Ah, tá certo. A gente vê que realmente é uma área bem aí ampla, né? Que realmente dá para o aluno seguir aí um caminho diferenciado. E falando em biomedicina forense, o que é, professor? Explica para a gente. A biomedicina forense é a área da biomedicina, né, que onde o biomédico ele pode atuar, principalmente na investigação, por exemplo, de situações criminais, né? Então hoje a gente vê muito seriado de televisão, né, os tais CSIs da vida,
em que você tem um profissional em laboratório que faz todo o processo investigativo, às vezes desde a coleta da amostra no local, por exemplo, de um crime, até todo o processo investigativo para tentar ou responsabilizar ou absolver uma determinada pessoa, né? E o biomédico forense ele pode atuar em todo esse segmento. É uma área que vem crescendo, é uma área que desperta muito interesse. Claro, não é uma área necessariamente fácil de se ingressar, porque além de você ter que estudar muito, depois ainda há necessidade hoje dos concursos, né, para a Polícia Federal, por exemplo, para a Polícia Científica do Estado, mas é uma área que vem crescendo muito e na qual o biomédico vem se destacando, porque na formação básica ele passa por tudo isso, né? Então ele conhece desde a bioquímica, a parte de hemato, a biologia molecular, tudo que é necessário para que ele possa atuar com grande capacidade nessa área, né? Ah, muito interessante. É até legal a gente saber, né? Porque realmente a gente acaba achando que é mais para a área da saúde, né? Então você vê que perito criminal também pode fazer biomedicina, né? O biomédico, no caso. Não, Bem o legal. perito criminal existe a questão da perícia, ela existe até onde eu sei, onde eu conheço, né? Ela existem várias formas de você atuar. Então existe a perícia que pode até ser do ponto de vista da informática, né, dos crimes cibernéticos, na qual o biomédico não vai ter muito domínio, por exemplo, mas tudo que envolve a saúde, né, crimes de fato relacionados com o indivíduo, né, onde há a presença de amostras, de sangue, enfim, né, resíduos aí biológicos, o biomédico atua com grande tranquilidade, né? Ah, muito bom. E também uma pergunta, né, que eu acho que muitos ficam com dúvidas, e também aí é o momento dessa parte aí de estética, né? Os biomédicos estão autorizados a realizar a aplicação da toxina botulínica, né, que é o famoso Botox? A área da estética hoje a gente vem crescendo muito, né? O biomédico na área da estética ele vem crescendo de maneira absurda, porque ele mostra que ele tem realmente competência para isso. Porque na formação do biomédico a gente tem uma bagagem muito grande de anatomia, fisiologia, bioquímica. Então a gente consegue depois transpor esses conhecimentos numa pós-graduação e fazer a relação disso com os procedimentos estéticos. Porque não faz muito sentido você querer atuar na área da estética e você não ter, por exemplo, um conhecimento profundo da microbiologia da pele. Então, você vai fazer uma abrasão da pele e você não se preocupa, por exemplo, se tem uma bactéria que pode contaminar aquele local. Então, o biomédico, ele sabe da existência daquele micro-organismo, então ele sabe os cuidados que ele tem que ter na hora de manipular aquela pele para não trazer uma complicação para o paciente. Ele vai fazer uma aplicação de uma toxina botulínica, porque ele tem essa condição de fazer, ele tem autorização para fazê-lo, ele sabe que aquilo pode gerar um processo inflamatório, porque ele tem imunologia, aliás, é a minha área. E aí ele conhece, né, sobre o assunto. Então ele pode dizer para o paciente, olha, eu vou aplicar aqui uma toxina botulínica, o efeito esperado é XYZ, pode ter um inchaço, pode ter uma dormência, pode ter uma dor local, mas vai passar, não vai, demora um dia ou dois, ou não demora nada. Então, por que o biomédico vem crescendo tanto na estética? Né? Porque ele sabe aproveitar todo o conhecimento que ele tem da fisiologia, da anatomia, da microbiologia, da imunologia, das áreas que ele estuda na formação e relacionar bem com os procedimentos estéticos. É claro que existe um limite, né, do que é possível e o que não é possível fazer. Então, a gente sabe que alguns procedimentos não serão realizados pelo biomédico porque são procedimentos médicos, né, hospitalares, por vezes. Mas hoje o biomédico tem uma gama muito grande de procedimentos que habilitam ele trabalhar sem precisar querer invadir a área de outros profissionais, né? E isso que é o mais legal, até gerando uma parceria, né, com outros profissionais, o que é bem interessante. Ah, perfeito, é isso mesmo, né? Eu acho que tem que ter aí o companheirismo, né? O coleguismo aí na área da saúde. E falando nessa parte ainda de trabalho, né? Empregabilidade, professor, um aluno, né, formado em biomedicina, ele pode começar aí atuando em clínicas, em farmácias. O que você indica, assim, né, com a sua experiência? Farmácia não. O biomédico ele não atua na área de farmácia, nem na área de drogaria, nem na área de farmácia de manipulação. A atuação do biomédico em relação à farmácia ela é zero, porque isso é uma habilidade, uma competência exclusiva do profissional farmacêutico. No que diz respeito à área clínica, então o biomédico ele pode atuar numa clínica própria, por exemplo, na área da estética,
numa área como, por exemplo, a acupuntura, ele pode ter o seu consultório, ele pode ter a sua clínica, ele pode ter um espaço para atendimento do seu paciente, do seu público-alvo. Então, na acupuntura, por exemplo, e na biomedicina estética, o biomédico ele tem essa autonomia de ter o seu próprio estabelecimento, com o seu nome, com sua marca, com o seu registro, e poder atuar livremente. Em outras áreas, né, como é o laboratório de análises clínicas, geralmente o biomédico que se forma, ele vai procurar primeiro atuar em um laboratório, né, para que depois ele pense se é interessante ou não para ele abrir um serviço próprio, que também é possível, né? E bom, tem vários outros serviços em que o biomédico pode atuar. Então, ele pode atuar dentro dos laboratórios, dentro dos hospitais, pode atuar em clínicas próprias ou conveniadas, em centros de pesquisa, né? Então, ele tem aí como a gama de áreas são muito grandes, os locais, né, e formas de atuação também são gigantescas. Eu costumo dizer, Camila, se você me permite, que biomédico fica sem emprego se quiser, né? Porque aí ele tem que, na verdade, assim, não vai ficar esperando que o emprego caia. Porque a oportunidade, ela vem, mas ela vem depois de um certo tempo. Depois que você já tem um certo know-how, que você já tem um certo tempo de trabalho, que você já fez um nome. Então não adianta o recém-formado achar que vai se formar e que a oportunidade vai cair no colo, porque eu estaria mentindo, não vai cair. Mas você pode correr atrás, e com o seu diploma, com a formação que a gente garante na Universidade Paulista, o biomédico ele consegue se inserir no mercado, mas ele vai ter que correr atrás. Ah, perfeito. Eu acho que é isso mesmo, né? Porque hoje em dia as pessoas se formam, né, achando ali que já vai conseguir entrar em uma empresa, num cargo super alto, né? Mas realmente tem que ter aquele caminhar, né? Eu acho que a prática é muito importante, né? Então, toda a teoria que vocês têm ali em sala de aula tem que ter essa prática, esse conhecimento, e até puxando esse gancho, professor, como é que funcionam as aulas práticas também de laboratório do curso, né? A partir de qual semestre que elas iniciam para o curso de biomedicina? A gente costuma dizer que na área da saúde, um dos cursos que talvez tenha maior carga horária de prática é o curso de biomedicina. Se a gente parar para comparar, né, a gente vai ver que o curso de biomedicina tem uma carga horária de prática muito grande. Existem semestres em que praticamente todas as disciplinas têm atividade prática, né? Então, existem semestres que têm disciplinas como microbiologia clínica, imunologia clínica, parasitologia clínica, hematologia clínica, e todas elas têm prática. Porque o biomédico precisa disso para a sua formação, né? Então, ele precisa ter esse conhecimento. No nossa matriz curricular da Universidade Paulista, a gente começa com as práticas a partir do segundo semestre do curso. Então, o primeiro semestre, a gente costuma dizer que é um semestre preparatório. Então, a gente trabalha com temáticas que são básicas, como biofísica, bases analíticas, né? Algumas disciplinas que são básicas para o entendimento do que é a carreira, do que é a profissão, entendimento um pouquinho do que são os cuidados básicos que você vai ter que ter no laboratório. E a partir do segundo semestre, até o final, a gente vai ter disciplinas práticas. E em alguns momentos, realmente com uma carga horária de prática gigantesca. E existe alguma disciplina com cálculo, professor, no curso de biomedicina? Ah, Camila, sempre tem. A gente sabe que tem alguns que gostam de fugir, né, dessa parte de exatas. Eu podia mentir, dizer que não, mas tem, Camila, tem. Mas o cálculo, eu costumo dizer assim, ó, não é nada comparado com os cálculos das engenharias, né? Nada que a gente não consiga. Então, a maior parte dos cálculos, são regras de 3, são frações, não é nada que a gente não consiga driblar. A dificuldade que todo aluno tem, que é da área de biológicas, né, com a parte de exatas, ela não deve ser um impeditivo. A gente dribla essas dificuldades, né? Mas tem que ter, Camila, porque na hora que a gente vai preparar, por exemplo, um material, uma amostra, para fazer um determinado exame, eu preciso entender que se eu não posso trabalhar com aquela amostra pura, eu tenho que, às vezes, fazer uma diluição daquele material. Então, eu preciso saber minimamente um cálculo de divisão, de multiplicação, de fração, né? Se eu vou para uma solução, eu vou ter que saber fazer aí algumas contas básicas para isso. Mas nenhuma disciplina que seja exclusivamente baseada em cálculos, né? A grande maioria usa dos cálculos em algum momento, né? Mas nada que a gente não consiga driblar.
Eu acho que até perfeito. escolhi a carreira, viu? Não, tá ótimo, professor. E falando um pouquinho sobre estágio, né? Como é que funciona essa parte de estágio? A partir de qual semestre eles podem estagiar? É importante a gente saber também sobre estágio obrigatório e aquele, né, remunerado. O estágio, na verdade, em todas as carreiras a gente poderia dividir basicamente em dois momentos: o momento do estágio não obrigatório e o obrigatório. O aluno de biomedicina ele pode começar a estagiar praticamente desde o início do curso. Não há nenhum impedimento para isso. O que a gente simplesmente faz dentro da universidade, o que eu, como coordenador, me preocupo, é se o estágio que ele vai fazer não obrigatório, ele agrega conhecimento na área, porque essa é uma outra questão importante. Algumas pessoas acham que estagiar é fazer qualquer coisa, né? Porque vai ter ali o status de estágio. E aí, de repente, você arruma um local de estágio em que a pessoa vai te colocar, por exemplo, numa recepção para você simplesmente fazer abertura de cadastro, abertura de ficha. Não que isso não seja algo importante, é importante. Mas se você não estiver fazendo aquilo, tendo uma preparação para entender por que você está fazendo aquela pergunta, por que você está cadastrando aquela informação, então ele passa a não ter validade nenhuma. Então, quando um aluno, por exemplo, do primeiro semestre, segundo, terceiro, ele solicita, né, a autorização para fazer um estágio não obrigatório, eu particularmente me preocupo muito em saber se aquele estágio vai agregar realmente conhecimento prático para ele e que vai prepará-lo para o futuro. Um aluno, por exemplo, de biomedicina, que quer fazer um estágio, por exemplo, numa indústria metalúrgica, não vai agregar nada para ele em termos de informação. Então, e aí o estágio passa a não ser um estágio, passa a ser um emprego mal remunerado, né? Então, estagiar significa você aprender algo que realmente depois faça uma relação direta com a sua formação, né? Agora, o estágio obrigatório começa a partir do sétimo semestre, no sétimo e no oitavo semestre de curso. Então, nesse último ano do curso, o curso são 8 semestres, aí sim o aluno deve fazer o estágio obrigatório. E aí, onde que ele deve procurar? Porque aí a gente diz isso muito também, né? Como o aluno de biomedicina pode escolher entre diferentes áreas para fazer estágio, é importante que ele comece a buscar, um quanto antes, essas oportunidades. Então, ele pode buscar nos centros de integração, empresa-escola, como, por exemplo, o CIEE, ele pode buscar, por exemplo, diretamente nos laboratórios dentro de hospitais e clínicas, ele pode buscar dentro de institutos de pesquisa, das universidades, da onde ele estiver, próximo onde ele estiver, porque aí ele vai ter clínicas de imagem, clínicas de estética, porque aí, dependendo da área em que ele quer se habilitar, ele deve escolher a área de estágio, o campo de estágio. Perfeito. E a universidade também indica esses lugares, né, para os alunos? A universidade, ela busca parcerias, né, e ela, na medida do possível, ela indica alguns locais para isso. O que não significa necessariamente garantia de vaga para todas essas áreas, porque a empresa, na verdade, é que se também se dá o direito, de certa forma, de selecionar e de estabelecer o número de vagas que ela vai ofertar. Então, a gente sempre faz a indicação, a gente sempre tem algumas parcerias. Na medida do possível, a gente também oferece estágios internos em algumas áreas que são específicas, como, por exemplo, análises clínicas, mas o objetivo, na verdade, e eu acho que esse deveria ser o principal objetivo de todo aluno, é buscar o estágio fora. E por que eu digo isso? Porque esse estágio, quando realizado fora da instituição, ele tem uma maior probabilidade de gerar depois uma proposta de emprego, né? Então, se o aluno ele vai para fora, ele vai para um laboratório externo, vai para um centro de pesquisa. Hoje mesmo eu recebi a notícia de um aluno que ele conseguiu um estágio fora, né, dentro de um laboratório de pesquisa aqui da USP, e que ele já está com a promessa de, no ano que vem, quando ele estiver se formando, no meio do ano que vem, de já começar um mestrado. Então, essas oportunidades, elas não acontecem se você ficar dentro da caixinha. Então, é muito importante que você comece a procurar essas oportunidades, né? E isso vai ser uma realidade do início ao fim da sua carreira. O biomédico vai ter que cavar essas oportunidades, né? Eu acho até interessante, professor, explorar o mercado, né? Até para você ver com o que você vai se identificar, né? Às vezes ele começa estagiando ali em uma área, não é o que ele gosta, né? O que realmente ali faz por prazer, né?
E às vezes a gente impõe ao aluno, de repente, uma condição de área ou de local, sem às vezes a preocupação, porque aí a gente não consegue ter essa dimensão, do que é o ideal para ele. Porque quem sabe o que é ideal para si é o próprio indivíduo. Então eu não posso dizer para você, Camila, faça estágio em análises clínicas no laboratório X, porque eu não sei, primeiro, se você gosta da área de análises clínicas, eu não sei se ir ao laboratório X é algo que para você é factível, se não é algo que vai te comprometer, até mesmo no seu estudo, no seu tempo, nas suas possibilidades. Então, eu digo que o aluno deve começar desde cedo buscar essas oportunidades. E é onde ele acha? Ele acha participando desde sempre de cursos, de palestras, de congressos, entrando em contato com pesquisadores, se colocando à disposição, né, e pedindo permissão para ir conhecer, saber, acompanhar. E se o aluno não for atrás dessas oportunidades desde sempre, realmente fica bastante difícil, acaba que o espaço fica mais restrito, né? Uhum. Não, verdade, isso é muito importante. Até tem uma... no sétimo semestre, e o não obrigatório desde o início. Desde o início, perfeito. Temos até uma pergunta aqui, professora Beatriz Salles. Como e onde achar estágio obrigatório para o curso na área de embriologia? Embriologia é uma área, hoje, também que tem crescido muito, né, Bia? A Bia deve estar bem interessada nessa área. A área de embriologia, a área de reprodução assistida, principalmente, né? Então, eu não sei de onde a Bia é, na verdade. Mas é lógico, a gente começa pelas clínicas de reprodução assistida, né? Uhum. Então, ela precisa ver se na região dela, na localização onde ela se encontra, na cidade dela, por exemplo, ou então em alguma localidade próxima, se existem clínicas voltadas para a área, por exemplo, de reprodução assistida, né? Então, é onde hoje, por exemplo, o biomédico ele vem sendo bastante solicitado também, porque ele participa de todo o processo de viabilidade, por exemplo, do embrião. Então, depois que é colhido, por exemplo, o óvulo, né, da mamãezinha, o espermatozoide do papai, é feita a fecundação, todo o acompanhamento depois da implantação, para ver se o embrião se desenvolveu corretamente, até o momento de implantar, é um trabalho que o biomédico faz tranquilamente. Mas isso vai ter que procurar onde? Nas clínicas, principalmente hoje nas clínicas voltadas para esse tipo de procedimento. Então, tem que começar a procurar clínicas voltadas na área de reprodução assistida. É onde elas estão, onde os biomédicos estão sendo bastante absorvidos. Ah, que legal, muito legal, professor, obrigada. E a gente falando um pouquinho aí sobre a área ainda, né? Se a gente tem algum aluno que trabalha na área, como faz para ele pedir equivalência de estágio, né? Porque a gente já sabe também aqueles que já atuam, né? E começaram o curso agora. Então, a questão da equivalência é uma questão complicada, Camila, porque, de acordo com as diretrizes do Ministério da Educação e com as nossas diretrizes curriculares, a equivalência, na verdade, ela só é permitida em algumas situações muito esporádicas, como aconteceu, por exemplo, recentemente por conta da pandemia. A gente teve uma dificuldade grande, né, nesse ano que passou em alocar alunos em campo de estágio por conta da questão, né, realmente do risco. E aí é uma questão importante, né, porque o biomédico foi extremamente valorizado nesse momento. A carreira de biomedicina chamou muita atenção, porque foi, sem dúvida nenhuma, o profissional que mais atuou na área de diagnóstico laboratorial, né? Não digo na área clínica, que aí o mérito é todo dos médicos, de enfermeiros, mas na área e farmacêuticos também, com a parte de desenvolvimento de medicamentos e tudo mais, mas na área de diagnóstico, na área de desenvolvimento de vacina, o biomédico brilhou e ganhou muito destaque, né? Só que, assim, ao mesmo tempo, colocar um aluno, por exemplo, que ainda está num processo de aprendizado, em contato com materiais altamente contaminados, numa situação ainda de grande risco, também gerou bastante dificuldade. Então, nesse momento, houveram algumas situações, em algumas áreas, em que a gente pôde oferecer a equivalência para quem já atuava há pelo menos 1 ou 2 anos na área, como é o caso de análises clínicas. Mas para outras áreas, a gente não consegue de imediato dar equivalência. Então, mesmo que o profissional já tenha uma certa experiência, ele não tem uma experiência como biomédico. Ele tem uma experiência, às vezes, como um técnico de laboratório. Eu sou técnico. E eu, como técnico, eu tinha uma experiência prática, mas eu não tinha um conhecimento básico, teórico. E aí eu precisei, de fato, mesmo tendo conhecimento técnico, eu precisei passar pelo estágio de novo
porque aí eu ia aliar a teoria com a prática. Então, a gente tem que zelar muito com isso. Dar equivalências pode ser um problema quando a gente não sabe se o indivíduo ele consegue fazer esse paralelo, né? E se ele só não vai pegar o título e agregar alguma coisa que ele já sabe. Então, equivalência não é uma regra, na verdade, a gente atua como uma exceção. Então, independentemente da formação, vai ser cobrado, sim, o estágio para o profissional biomédico, para o aluno da biomedicina. Perfeito, professor. E explicando um pouquinho mais de como funciona, né, as aulas de biomedicina na modalidade Flex, né, que é uma modalidade nova, a gente tem ofertado os cursos da saúde aí desde 2019, né, muita gente ainda não conhece ou ficam receosos, então explicar um pouquinho como é que funciona agora na nossa modalidade Flex. Então, a modalidade Flex, o que ela vem, né? Ela vem para uma demanda de mercado e uma demanda das pessoas, realmente, né? Hoje em dia, as pessoas, elas precisam, né, ter tempo para fazer outras coisas que não... É engraçado dizer isso, né? Mas na minha época, por exemplo, por mais que eu tivesse que trabalhar, eu tinha menos atividades para fazer no meu dia a dia. Eu não era pai, eu não era casado, né? Eu não tinha grandes responsabilidades com a minha casa, com o sustento de uma família. Então, eu podia, por exemplo, trabalhar e estudar de maneira presencial. Então, eu tinha uma parte do meu período voltado todo para o estudo e uma outra parte menor voltado para o trabalho. Mas hoje as pessoas, e aí muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo, elas têm que trabalhar, elas têm que estudar, muitas vezes elas têm que trabalhar de maneira a manter a casa, não são simplesmente pessoas que trabalham para se sustentar, mas para ajudar nas despesas domésticas. Elas precisam, por vezes, sustentar os seus cônjuges, seus filhos, né? Então, a modalidade vem, de certa maneira, para flexibilizar o processo de formação. E diferente do que muitos imaginam, nós não estamos banalizando a formação. Pelo contrário, o aluno que entra na modalidade Flex, ele tem que entender que ele tem uma metodologia diferente do presencial, mas a matriz é a mesma. Uhum. Então, aquilo que teria sido estudado presencialmente está sendo estudado através do sistema Flex. E aí, é claro que isso vai exigir dele, de certa maneira, uma certa autonomia. Então, ele vai ter que entender que ele vai aprender por várias formas, não só pela aula lá do dia a dia. Ele vai ter acesso ao livro-texto, que ele vai ter que ler, ele tem que ver as videoaulas, ele vai ter que rever, às vezes, 1, 2 vezes, para absorver o conhecimento e associar com o livro. Ele vai fazer os questionários, ele vai participar dos fóruns, e a partir disso tudo que ele vai aprender. Então, na modalidade Flex, a parte teórica, vamos assim dizer, de certa forma, ela é dada através das videoaulas e das aulas que são de transmissão ao vivo. Então, existem disciplinas que são transmitidas ao vivo, em que o professor está lá no polo, na central, né, no estúdio, e cada aluno está no seu polo de matrícula assistindo em tempo real aquela aula e podendo participar com dúvidas através de chats. Grande parte das aulas também são gravadas, então o aluno também tem desde sempre as aulas que são gravadas e o material de apoio, que são os livros, os questionários e os fóruns. Só que todas as disciplinas práticas, aquelas disciplinas que têm conteúdo prático, a presença do aluno no laboratório é fundamental, é essencial. Então, vou pegar um exemplo, hematologia, né, que estuda todas as doenças relacionadas com o sangue. Né? As anemias, por exemplo, são estudadas dentro da hematologia. Essa é uma disciplina teórico-prática. Então, o aluno tem todo o conteúdo teórico à distância, ou através de aulas de transmissão ao vivo, e ele tem que ir ao laboratório para as aulas práticas dessa disciplina, onde ele vai aprender a fazer um hemograma, onde ele vai aprender a fazer uma contagem de hemácias, uma contagem de leucócitos. Então, ele vai ter que ir ao laboratório. E aí a gente agrega isso também valor. Então, ele tem, na média dele, né, ele tem uma nota que leva em consideração todo aquilo que ele faz à distância, as atividades, as avaliações, e o relatório das aulas práticas que ele participa também. Então, como a gente tem uma grande gama de disciplinas que são práticas, então ele acaba indo quase que de maneira frequente à faculdade. E isso aproxima mais ele do professor também, né? Então isso é interessante, porque aí ele também tem aquele contato com o professor, pode rever a teoria, pode discutir conhecimentos teóricos também, né?
Uhum. E sabemos também, né, professora, que a modalidade flex veio para facilitar, né, ajudar realmente esses alunos, né, em questão de tempo, de transporte, né, gasto com condução, alimento, estacionamento. Então, realmente, o aluno ali, ele cria uma disciplina, né, de estudar na casa dele, e aí, claro, essas aulas práticas, né, que é uma forma dele ter essa vivência, mas também a gente sabe que o diploma, né, ele é realmente reconhecido igual ao presencial, o valor do curso, né, isso nada muda. Então, é bom eles entenderem. Então, a gente já linkando aí com um tema um pouco polêmico, né, que a gente sabe que os alunos ficam um pouco inseguros, sobre o Conselho Regional de Biomedicina. Então, professor, o que o senhor tem a dizer sobre isso, né, como eles lidaram, né, essa imagem que eles tiveram agora da modalidade flex? Eu entendo o seguinte, quando a gente fala em modalidade de ensino, né, a modalidade de ensino é uma prerrogativa do Ministério da Educação. É ele que estabelece quais são as modalidades de ensino que um curso pode adotar. Né? Uma modalidade de ensino, se é só presencial, ou se é presencial e à distância, ou se é semipresencial. Então, na verdade, a modalidade de ensino, né, é uma prerrogativa do Ministério da Educação de uma nação. É ela que determina o que ela reconhece como uma modalidade de ensino ou não. Então, por exemplo, a gente hoje tem modalidade de ensino à distância para o ensino fundamental? Não. Ainda nós não consideramos isso como uma opção. O ensino fundamental ele é presencial, por quê? Porque a gente tem lá um público de menores de 5 anos de idade que não tem condições de ficar ainda num sistema à distância, não tem autonomia, não tem maturidade o suficiente para isso. Meu aluno de biomedicina, ele tem condições de assumir essa questão? Ele tem autonomia suficiente para decidir qual modalidade de ensino é melhor para ele? Sim. Então, assim, primeiro, a modalidade de ensino é uma prerrogativa do Ministério da Educação. Os conselhos, de uma maneira geral, e o Conselho de Biomedicina, eu entendo assim, dessa forma também, eles são órgãos fiscalizadores do exercício profissional. Então, o Conselho de Biomedicina, assim como todos os outros, ele pode dar diretrizes, ele pode fomentar discussões, ele pode levar propostas para mudanças das diretrizes curriculares. Então, ele pode e deve e faz com muita frequência isso, dizer, olha, para a formação do biomédico, o mínimo que se precisa é isso em termos de formação. Mas ele é basicamente um órgão fiscalizador da profissão, né? E é lógico, ele também regulamenta as áreas em que o biomédico pode atuar. E ele tem autonomia para isso. Então, por exemplo, quando o biomédico decidiu regulamentar a área da biomedicina estética, por exemplo, ele não foi consultar o Conselho de Medicina para perguntar o que eles achavam. Né? Ele não foi, quando ele habilitou o biomédico na área de imagem, ele não foi perguntar para o Conselho de Medicina o que eles achavam do biomédico atuar na área de imagem. Ele entendeu que era importante para o biomédico atuar nessas áreas, que ele tinha conhecimento básico para isso, e ele regulamentou. Então, o que eu entendo que o Conselho de Biomedicina mais se preocupa é com a formação do profissional, e não como ele se formou. Então, se ele se forma numa universidade cujo curso está reconhecido, tem autorização do Ministério da Educação para atuar, até o momento nós não temos nenhuma informação de que o Conselho de Biomedicina está negando habilitações. Pelo contrário. Então, na verdade, o que eu entendo, e é o bom trabalho que o Conselho faz, ele se preocupa, sim, com a formação do indivíduo. Então, se o indivíduo é bem formado, se o estágio dele foi feito de maneira adequada, se ele foi supervisionado de maneira correta, isto é, de fato, interesse do Conselho. Então, se o Conselho reconhece, por exemplo, uma modalidade de ensino e reconhece o aluno, por exemplo, da Universidade Paulista do ensino presencial, tendo como base que a diretriz curricular é a mesma, a matriz é a mesma, eu não vejo, e até onde nós sabemos, não há nenhuma oposição a isso. Até o momento não houve nenhuma oposição do Conselho de Biomedicina à modalidade de ensino. Mas o Conselho de Biomedicina é famoso por atuar de maneira realmente muito eficiente na fiscalização do exercício profissional. Então, se o biomédico está lá trabalhando numa clínica de estética e ele não é biomédico esteta, ele vai cair na comissão de ensino, pesquisa, na comissão de ética e vai ser punido. Se ele está atuando numa área de imagem, ele não é habilitado na área de imagem, ele vai ser fiscalizado e vai ser punido por isso. Porque é o exercício profissional que o conselho realmente se preocupa mais, né? E a formação é um direito da universidade, entender qual é a melhor forma de formar o seu aluno, né?
Então, a gente não tem tido problema quanto a isso. Não, perfeito, professor. Agradeço aí pela explicação, porque, né, é um tema aí que as pessoas, né, até os polos, né, eles ficam com receio de poder vender esse curso, né, de explicar ali para o aluno. Então, a gente, né, deixa bem claro que, assim, se o MEC, né, a gente teve aprovação, todos os cursos são credenciados, a gente realmente tem essa autorização, né, então todos os cursos da universidade têm realmente essa autorização e com a sua palavra e seu conhecimento também acredito que tenha confortado ao pessoal lá da ponta. Legal, legal. Tem até uma pergunta aqui de Unip Sesufós. Professor, não entendi exatamente sobre a equivalência no estágio obrigatório. Legal. A equivalência é o seguinte: em algumas áreas, em algumas profissões, e aí eu não vou nem vou citar exemplos, porque eu não quero correr o risco de falar alguma bobagem. A gente tem conhecimento que em algumas áreas, um indivíduo que trabalha, por exemplo, numa área X, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele provando a atuação dele há 1 ano, 2 anos, sei lá eu que seja, numa determinada área, ele fica automaticamente dispensado de fazer o estágio. Né? Isso não acontece a priori na biomedicina. Então, sendo muito honesto, não me interessa, por exemplo, se a pessoa ela por exemplo, ela trabalha na área da estética há 1 ano ou há 2 anos. Ela é biomédica nesse período? Ela está atuando há 2 anos como biomédica esteta? Não, ela atua como tecnóloga, ela atua como esteticista, mas ela não atua como biomédica. Então, ela vai precisar fazer o estágio da mesma forma. Em que situações houve, e aí foi uma decisão da instituição, eventualmente, em alguns casos, gerar uma certa equivalência, é quando, na verdade, a gente teve situações que impediram um aluno, e aí a gente vai atrás de autorizações e vai atrás de certificações para poder gerar isso. Mas essas são situações tratadas como exceção. Então, na prática, não há equivalência. Tá certo. A Beatriz, né, perguntou aqui novamente sobre a habilitação, né? Então, como que eles podem tirar? É após a formação que eles conseguem tirar? Como é que isso funciona? Então, quando o aluno ele decide qual área de estágio ele vai fazer, então vamos supor, digamos que a Beatriz queira fazer embriologia, né? Que ela tinha, acho que é a Bia que tinha falado da embriologia, se não me engano. Então vamos imaginar que a Bia ela consiga fazer o estágio dela numa área de reprodução assistida, né? Então, ou de embriologia. Depois que ela termina o estágio dela, o que acontece? No nosso caso, da Unip, no histórico da Bia, vai aparecer lá estágio na área de embriologia. Ponto. A Bia ela vai pegar o histórico, ela vai até o Conselho Regional de Biomedicina da região dela, eu não sei de onde que a Bia é. A Bia é daqui de São Paulo? Bia, fala pra gente. Ela não colocou aqui no chat. Aí a Bia ela vai no Conselho Regional da área dela. Hoje no Brasil a gente tem conselhos distribuídos por 5 regiões. Então a gente tem CRBM 1, 2, 3, 4 e 5, se não me falha a memória. Então ela vai ter que ir, de acordo com a região dela, ao Conselho Regional, né? Ela está aqui de São Paulo, então ela vai ter que ir ao Conselho Regional 1, que é aqui no Cambuci, se não me engano, e ela, com o histórico dela e mais com o histórico dela, né? E a documentação, diploma e tudo mais, ela vai dar entrada no pedido de registro. E aí essa área de estágio que ela fez vai ser a primeira habilitação da Bia. Agora, vamos supor que depois a Bia resolva fazer estética. Ela muda de área. Ela se interessa pela área da estética e ela faz um curso de pós-graduação já formada na área de estética, por exemplo, né? Então, aí ela vai pegar esse diploma desse curso, com o histórico desse curso, vai no conselho e vai pedir para inserir uma nova habilitação. Flávio, tem limite de habilitação? Não tem. Então, eu mesmo tenho 7 habilitações, né? Então, eu me formei com habilitação em análises clínicas, mas depois, por conta de mestrado, doutorado, especializações que eu fiz, eu fui dando entrada em pedidos de habilitação. E isso vai sendo adicionado à minha carteira, ao meu registro como biomédico. Então, o importante é que ela se forme bem e não se preocupe tanto em adquirir um monte de habilitação num curto espaço de tempo. Porque, na verdade, isso até para o mercado é complicado. Porque você já quer sair trabalhando em 3, 4 áreas distintas. Num primeiro momento, isso pode parecer indecisão, pode parecer falta de conhecimento, falta de maturidade.
Então, assim, eu sempre digo, piano a piano se va lontano, sabe aquele ditado italiano? Devagar, 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 devagar se vai a longe. Não adianta você querer ir afoito, achar que vai conquistar um Monte Olimpo da noite para o dia. Saia bem formada, tire uma primeira habilitação. As faculdades que prometem 2 habilitações, muitas vezes elas não cumprem com o que elas prometem. O aluno sai com, às vezes, né, com a sensação de que vai ter 2 habilitações e depois não tem. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Uhum. Não, tá ótimo, professor. E acho que falando um pouquinho aí para esse público que ainda está um pouco indeciso, né, ainda não conhece muito bem o curso de biomedicina, quais são as vantagens, né, de um profissional aí formado em biomedicina? O que o senhor tem a dizer com esse tempo aí de carreira? Ai, vantagens, meu Deus, como isso é difícil, né? Eu acho que é assim, Camila. Eu sempre. Bom, aquilo que eu falei no início, né? Eu nunca tive muita dúvida do que eu queria fazer da minha vida profissional, né? Talvez eu não tivesse o tempo inteiro o conhecimento do que eu faria biomedicina, mas eu sabia que eu queria atuar na área da saúde, eu sabia que eu queria atuar na área da docência, eu sabia que eu queria dar aula, ser um pesquisador. Então, a partir do momento que você decide o que você quer fazer, a gente vai enfrentar todos os tipos de situações, né? Que a gente falava um pouco em outros momentos. A vida é uma montanha-russa constante, né? É um sobe, desce, é um ir para frente, é um voltar para trás, olha a redundância aí, né? Mas é isso mesmo, né? É ir para frente, é voltar para trás. E o ir e o voltar não significa avanço e ao mesmo tempo não significa retrocesso. Então, assim, vantagens. Eu acho que um bom biomédico, bem formado, né? E que encara isso como uma prioridade, a sua formação desde o início do curso, primeiro ele já é selecionado de maneira diferente pelo mercado. Eu sempre digo que diploma muitos vão ter, mas o mercado seleciona. A universidade ela garante a formação, mas não garante o emprego. E essa formação de emprego, quem garante de certa maneira é o que o aluno faz com a sua formação, com as ferramentas que ele recebe. Então, o aluno ele pode se formar, mas se ele não tiver conhecimento, se ele não tiver base, se ele não tiver capacidade de relacionar conteúdos, de raciocinar em cima das coisas, quando ele bater lá no mercado, o mercado não vai absorver. Então, acho que a primeira coisa que eu diria é assim, a vantagem. Você não fica desempregado, só se você quiser. Eu, desde que me formei, eu nunca procurei emprego. Todas as oportunidades, elas vieram para mim, de certa forma. Eu recebi uma primeira oportunidade de uma ex-professora que me abriu as portas para começar na docência, lá em 1998. E de lá para cá, eu nunca procurei. Eu sempre fui chamado, as pessoas sempre me buscaram, de certa forma. E eu agradeço porque eu acho que isso é algo que sempre me deixou muito confortável. Quando eu ouço falar que uma pessoa desistiu da biomedicina e está mudando de área, eu me preocupo muito em saber o que essa pessoa fez, né? Onde ela foi atrás, né? Como que ela se empenhou para buscar isso, né? Então, eu acho que a vantagem é essa. Não vai ficar sem emprego. Só se quiser. Não, incrível, eu acho que é isso mesmo, né? A gente sabe que o curso de biomedicina não é um curso fácil, né? O aluno realmente tem que ter disciplina, tem que estudar, se dedicar, né? Gostar. E é aquilo lá, né? O mercado está aberto aí, oportunidades vão vir, mas depende sempre de você, né? Você que é o mais interessado, que tem que ir atrás, né? Tem que fazer acontecer. Sempre, sempre, sempre. Muito Sempre sim. bom. A Bruna mandou uma pergunta aqui. Professor, como a biomedicina atua na área da tricologia? Qual habilitação eu devo tirar para trabalhar nessa área? Tricologia, eu acho que tricologia acho que tem a ver com a questão do estudo do cabelo, né? Tricologia, cabelo, pelo, acredito eu que seja na área da biomedicina estética. Então tem que atuar na área da biomedicina estética. Como tricologia especificamente não tem. Então agora, se o biomédico esteta ele atua na área de implante capilar, se ele atua na área, né, de processos que eu não entendo nada, até preciso fazer aqui alguma coisa. Mas ele vai precisar ter uma habilitação na área da estética para atuar justamente nessa área de cuidados com o couro cabeludo e com o cabelo, né?
Mas tem que ser na área da estética, não vai ter jeito. Perfeito. Ela disse Tá que é bom? isso mesmo, é nessa área. Ah, que bom, que bom, que bom. Não, muito bom. Estou vendo aqui as mensagens que o pessoal está mandando, eles estão, né, te parabenizando, gostando muito aí da live, estão agradecendo bastante. E eu também agradeço muito aí, professor, né, pelo seu conhecimento, pela riqueza de detalhes. Ai, que bom. Tem algo a mais que você queira dizer? Dicas, né? Eu acho que sempre é importante aí dicas de estudo, né? Como eles conseguirem estudar, decorar todo esse conteúdo, né? Para eles se saírem bem. Então, quais são as sugestões aí que você passa? Então vamos lá. Eu acho que se eu tivesse uma dica infalível, eu já tinha vendido, patenteado e eu estava rico, né? E não ia ter um monte de aluno procurando respostas em passeio direto, em sites assim, né? Então, primeira dica que eu vou dar: estudem. Não vão pela forma mais fácil de obter conhecimento. Essa forma fácil de obter conhecimento através de sites, de aulinhas que você não sabe de onde vende, qual é a formação do cara que está te falando aquilo, é muito complicado. Então a gente às vezes vê lá, por exemplo, um vídeo no YouTube de um cara que se diz professor de 1001 coisas, e aí você não sabe exatamente qual é a formação dele, né? Você não sabe o que ele tem de conhecimento, você não sabe se aquela informação ela é correta ou não. Você está no processo de aprendizado, não tem como você julgar isso. Então, procure primeiro fontes confiáveis. Segundo, estude sempre. O biomédico ele vai ter que estudar a vida inteira. Se ele quer ser reconhecido no mercado, se ele quer ser chamado para trabalhar, se ele quer ser um profissional solicitado, né, cuja demanda é dele e não de uma área, eu preciso do fulano, né? Ele precisa estudar sempre, ele precisa estar sempre conhecendo e se atualizando. Não pense duas vezes em investir, porque é investimento em congressos, palestras, cursos, isso é investimento na sua carreira, né? Saber uma outra língua é necessário. Inglês já nem é uma outra língua. Inglês é o básico, que todo mundo já deveria saber saindo da escola. Então, um espanhol, né, por exemplo, hoje, um mandarim, é importantíssimo. Quanto mais você puder investir nisso, é fundamental, né? E amar a profissão, né? Colocar ela em primeiro momento e quando fizer lá o juramento no dia da formatura, jurar para si, não jurar para o outro, não jurar para o convidado que está lá na palestra, na cerimônia, né? Jura para si que você vai honrar a profissão, que você vai atuar com zelo e probidade, que você vai fazer a coisa bem feita, porque aí não tem erro. Aí você tem espaço, você tem reconhecimento. Hoje eu não sou rico, mas o que eu tenho é meu e é fruto do trabalho que eu tenho como biomédico, né? Então, graças a Deus, eu acho que esse é o maior ensinamento que a gente pode ter, né? Perfeito, concordo, aí assino embaixo. É uma formação, né? Você está estudando ali, realmente é um investimento, né? Você está se dedicando tempo, né? Dinheiro, então você realmente tem que gostar, tem que se dedicar ali 100%, né? Muito importante tudo isso. Sim, Professor, eu agradeço muito aí, né, por contribuir com todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem, né? Acho que tudo que você pontuou aqui foi muito importante para nós e para o pessoal aí que está assistindo. Gratidão, né, por essa parceria. E eu te dou as últimas palavras aí de encerramento, fica à vontade. Obrigado, Camila. Ô, Camila, você me permite só responder uma perguntinha lá que eu estou vendo de uma aluna, da Sim, Samanta? Não sei claro. se é aluna, se é candidata. A Pode, Samanta falou pode sim. um pouco da cosmetologia. Samanta, cuidado, tá? A cosmética, eu tenho que ser honesto com você, porque senão você vai pensar errado. E a gente, uma coisa que eu vou primar sempre, e todo biomédico tem que primar pela verdade em primeiro lugar. Cosmetologia não é uma área de atuação do biomédico. O desenvolvimento de cosméticos é área de atuação do farmacêutico. O biomédico na área de estética, ele atua com cosméticos. Então, ele pode usar produtos para pele, para fazer tratamentos estéticos, mas ele não desenvolve. Então, a parte de farmácia de manipulação é a formação do farmacêutico. Tá bom, Samantinha? E assim, Camila, o que eu vou dizer? Eu vou dizer assim, não tem carreira na área da saúde que eu pensaria em fazer, outra que não a biomedicina. Eu sou um eterno apaixonado por aquilo que eu escolhi fazer. Se eu vou ficar mais 20 anos ou 25 anos fazendo, eu não sei.
porque chega uma hora que a gente também tem que alçar outros voos, e a gente sente que a nossa contribuição, talvez a gente já tenha dado, né? Eu estou aí desde 98 contribuindo para a formação de novos profissionais biomédicos, e eu me sinto muito bem fazendo isso, né? Então, que nem eu falar, a profissão não tem erro, não tem mesmo, e acho que se você ama realmente o que você faz com zelo, você faz com cuidado. Por isso que a primeira fase do juramento do biomédico eu juro com zelo e probidade. Você ter zelo, você se apropriar daquilo que é seu, não tem coisa melhor, né? Então, Camila, o que eu diria para toda essa galera que está aí, para todo mundo que ainda quer fazer a profissão, venha para a biomedicina. Você vai escolher um curso que está na vanguarda da área da saúde. Pode procurar lá no Google, que vocês adoram fazer uma busca pelo Google, né? Googar, lá, sei lá eu como é que chama, o pessoal fala. Pode procurar, que vocês vão ver que é uma das áreas que mais cresce, é a biomedicina. Então, venha que você não vai se decepcionar, mas estude. É mais importante, estude. Estuda, mas tá certo. Tá certo. Eu gostaria de convidar o pessoal aí, semana que vem a gente vai ter mais 2 lives. Na terça-feira sobre estética e cosmética, aí o pessoal que perguntou bastante, né, com o professor Dr. Tiago, e na quarta-feira sobre o curso de enfermagem com a doutora Raquel. Então não percam aí, a gente vai enviar o link para vocês, né, para a gente encerrar esse workshop sobre os cursos da Saúde Flex, que está sendo muito valioso, né, essa riqueza de detalhes, informações está sendo muito importante para todo mundo. Legal. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Excelente tarde. Obrigado.